E o pastor, presidente, que farunfava a esposa do filho? Isso mesmo, gente. Fica comigo aqui que nós vamos falar sobre esse assunto agora. Na cidade de Marabá, no estado do Pará, a Igreja Assembleia de Deus se deparou com a triste notícia, aonde o seu pastor presidente, o pastor Salles Batista, tinha um caso com a sua nora, a esposa do seu filho. Isso mesmo, o pastor ó, farunfava a nora. Mas sabe o que é mais intrigante nisso? É que o seu filho sabia do relacionamento. Então, na verdade, isso não era um relacionamento escondido, não se trata como um adultério, se trata como um triângulo amoroso. Por quê? Porque o filho, sabendo do caso, ele não expõe o problema, não expõe a situação do pai, porque em troca ele recebia cargo na igreja, tanto o cargo eclesiástico quanto o cargo de integração. O que é cargo de integração? Ele era integrado da obra, ou seja, ele devia ser vice-presidente tal do campo, alguma coisa assim, e recebia um salário bem gordo com essa situação. Mas o plano do filho era muito mirabolante. Por quê? O plano do filho era chantagear o seu pai, né, com o relacionamento com a sua esposa, porque em troca ele recebia então o que ele queria. Ou seja, você é o afarunfa minha esposa, eu sei, e aí eu vou te esmagando o teu psicológico com isso. É, e era isso que acontecia. Só que o que, que aconteceu? A esposa do pastor, presidente, a mãe do rapaz, resolveu contratar um detetive e colocou atrás do seu marido, atrás do seu esposo, na intenção de ver o que, que estava acontecendo, pois o pastor trocou comportamento com a esposa. Imagina, começou a pegar uma menininha novinha, esposa do filho, pensou essa velha que sai daqui, essa velha, sai daqui. Foi isso que o pastor pensou. E aí a esposa contrata então um detetive, começa a monitorar o velho e pasmem, senhores, o velho estava farunfando a nora. Mas a esposa, quando descobre do assunto, reúne a família e tal, e resolve expor. Só que, como eu falei, era um triângulo amoroso, tinha troca de favores. O que que acontece? O filho entra em cena, mais uma vez. Olha a situação que aconteceu, gente. O filho entra em cena, e aí, segundo as fontes, o filho tem um plano mirabolante que era assassinar sua mãe para que não contasse para os fiéis da cidade. Ou seja, ele ia tomar a igreja do pai, na mão grande, chantageando seu pai, mas para que isso acontecesse, ele precisava assassinar sua mãe, porque ela ia, como de fato, colocou a boca no trambone e expôs toda a maracutaia entre pai, filho e nora. Gente, que situação, né? A gente leva num contexto mais é, é, suave, brincando, mas a situação da Assembleia de Deus hoje no Brasil é terrível. Eu sei que eu fiz parte do quadro de obreiro, tanto do quadro de obreiro quanto da membresia, e o que tem de pecado escondido da Assembleia de Deus não é brincadeira, não. Sem contar que 90% dos pastores eles estão passando a igreja para os seus filhos. É um caso real de nepotismo. Eles já dão um jeito de integrar o filho na obra novo, jovem, porque a ideia deles é passar a igreja para os filhos, dar continuidade, ou seja, não é mais cargo por vocação divina, né? É enfiado goela abaixo mesmo, porque eles tratam a igreja como se fosse uma empresa, e uma empresa altamente rentável, porque senão não estaria acontecendo esse tipo de situação que aconteceu nesse caso aí. Então, o caso de nepotismo ele é muito real dentro da igreja, principalmente dentro da Assembleia de Deus, está passando sim de pai para filho, é como se fosse uma empresa, a realidade é essa. E segunda coisa também, gente, que está acontecendo muito é esses pastores em adultério escondendo pecado e achando que está tudo certo para poder defender o seu cargo, para poder defender o seu salário. Os pastores da Assembleia de Deus, às vezes não, na maioria das vezes, eles ganham mais do que o prefeito do município. Isso mesmo. Na minha opinião, deveria haver uma regulamentação dentro da convenção e colocar um teto salarial para esses pastores aí, porque tem pastores que ganham mais de 50 mil por mês, mais do que um deputado federal. É isso mesmo, eu sei que eu tive lá, eu posso falar no peito aberto. Isso é uma vergonha. Os pastores ganhando mais de 50 mil reais por mês. O pastor ganha mais de 50 salário mínimo por mês.
E isso está acontecendo dentro da Assembleia de Deus. O que acontece? Os caras caem em adultério, às vezes tem 2, 3 famílias, e eles não expõem o pecado, eles não relatam o pecado, não tratam o pecado, porque os seus salários são altíssimos. É isso que está acontecendo dentro da igreja. Mas, pasmem, o pastor Salles Batista colocou uma nota dizendo para a igreja: me perdoem, orem por mim, sou uma pessoa humilde, reconheço na maior humildade que eu errei. Pô, pastor, mas depois de um escândalo desse, o senhor tinha que ter sido humilde para reconhecer quando o senhor errou a primeira vez. Porque ninguém está livre de cair no pecado, mas o problema é quando o pecado se torna rotina da sua vida, e aí vai levando as coisas com a barriga e acaba tornando um pecado como esse um escândalo nacional, coisa feia, Assembleia de Deus manchada por esse tipo de situação. Quem foi a Assembleia de Deus uma vez e quem é hoje é lamentável. A verdade é essa, é lamentável. Mas fazer o quê, né? Então é isso aí, gente. Deixa nos comentários aí o que você acha dessa situação que envolve aí pastor presidente, vez, né, que agora a convenção resolveu, porque a convenção sabia também, o problema maior é esse, que as convenções dos estados sabem de tudo os podres dos pastores, não trocam, não mexe, porque tem acordo político por trás dos cargos, e aí não troca e acontece isso. Mas deixa nos comentários aí o que você acha disso. Tá bom, gente? E a gente volta com uma polêmica aí. Já se inscreve no canal aí, porque o bicho vai torar aqui, o pau vai torar aqui.